Nós estamos numa jornada juntos, conhecendo a pessoa de Jesus Cristo. A cada encontro que nós temos com Ele, a gente descobre um pouco mais daquilo que são os planos e os sonhos dele para as nossas vidas. Existe um princípio eterno que governa todas as coisas no universo, e na Bíblia também é provada. Vou dar só um dos poucos exemplos. A Bíblia diz que quando o povo sai do Egito e eles passam pelo Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles passam, o mar se fecha, o exército do Egito morre, o faraó que estava ali morre, todo mundo morre. Eles atravessam para o outro lado, experimentaram da legítima glória e do poder de Deus. Mas poucos dias depois, eles começam a murmurar e a reclamar. E a Bíblia diz que Deus desce com praga para ferir e para matar eles. Nós olhamos para Moisés, para o próprio Moisés, a Bíblia diz que Moisés tem um encontro pessoal com Deus no Monte Horebe, uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Moisés, ele não só viu, mas ele ouviu a voz do Eterno. A Bíblia diz que Deus diz para ele: vai, tira o meu povo do Egito. E a Bíblia diz que no caminho por onde ele passava, a Bíblia diz que Deus desceu para matar ele. Todas as vezes que nós experimentamos da glória de Deus, ficamos expostos a tudo aquilo que não é de Deus na nossa vida. E a glória de Deus serve para manifestar em mim a vergonha. Tem um versículo que eu aprendi quando eu era criança. Fala assim que a nós, ao Senhor cabe a glória. Está no livro de Daniel, versículo capítulo 6. E a nós cabe a Deus cabe a honra, mas a nós o corar de vergonha. É uma declaração de Daniel dizendo: olha Deus, quando eu experimento da sua glória, eu preciso me reconhecer que eu não sou, e eu não tenho todas as respostas. Eu não sou o santo que eu acho que eu sou. Pelo contrário, quanto mais exposto à sua glória, mais reconhecimento, de arrependimento, eu preciso de carregar. A Bíblia diz que Isaías, já um outro exemplo, até o 5º capítulo do livro, ele falava sobre o ai do homem, dizendo: ai das cidades, ai do povo. Mas a Bíblia diz no capítulo 6 que ele vê a glória de Deus, e agora o ai muda, ele diz: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. A glória é revelada, e essa glória precisa atrair no nosso coração arrependimento e uma outra coisa que se chama temor do Senhor. Ninguém que foi exposto à glória e nessa glória não produziu arrependimento, ficou de pé para viver um segundo dia. A Bíblia diz que havia um avivamento acontecendo em Jerusalém. Homens e mulheres se convertendo, conhecendo não a palavra de Jesus, mas a presença e o poder de Jesus. A Bíblia diz que um homem chamado José tinha uma fazenda em Chipre, vendeu a sua fazenda e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Ele deu uma oferta generosa, e a Bíblia diz que os homens olharam para ele e disseram: esse cara parece com o Espírito Santo. E colocaram o nome dele de Barnabé, o filho do Espírito Santo. Por ciúmes, um homem chamado Ananias e sua mulher chamada Safira venderam a propriedade e levaram uma parte da propriedade, omitindo parte para si, mas deixando entender que estava entregando uma oferta proporcional à oferta de Barnabé. A Bíblia diz que os dois morreram aos pés dos apóstolos. Porque quando a glória de Deus é revelada, no ambiente que a glória de Deus é revelada, o temor do Senhor precisa constranger o nosso coração em arrependimento, para que eu e você possamos ser pessoas que carregam a glória de Deus. Fala para quem está do seu lado: você nasceu e Deus colocou um tesouro dentro de você, que é a presença do Espírito Santo. A vontade de Deus na terra
não é que a glória dele venha apenas, mas a vontade de Deus é que a glória dele permaneça em nós para sempre. A Bíblia diz, no livro dos profetas, que um dia toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Fala para o seu irmão, você vai conhecer a glória de Deus. Esse ambiente é um ambiente muito sério, e é um ambiente muito importante para que eu e você possamos viver, porque nesse lugar de glória, no lugar onde nós experimentamos a presença de Deus, não há limites para o que Deus possa fazer nesse ambiente. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Quando a glória de Deus se manifesta na vida de um homem, nada para esse homem se torna impossível. Eu quero te dizer essa noite que a glória de Deus virá sobre o nosso coração. E se você precisa de glória para ser curado, Deus pode te curar essa noite em nome de Jesus. Se você precisa de glória para pagar uma conta amanhã e não sabe como fazer, Deus vai abrir as portas, porque nesse lugar não há limites para o que Deus pode fazer na sua vida. Se você está com problema no casamento, você está quase divorciando, se a glória de Deus vir, Deus pode trazer uma resposta de reconciliação para a sua história, para a sua família, e reerguer a sua família como nunca antes reergueu anteriormente. No lugar da glória, você pode dizer isso para o seu irmão, no lugar da glória não há nada impossível para Deus. Nada. Por isso que a resposta da igreja não é fazer um culto bonito. A resposta da igreja não é atrair uma multidão. A resposta da igreja não é apenas falar sobre Cristo. Mas a resposta que a igreja precisa dar é introduzir o povo no lugar de glória. Porque eu não tenho o poder de te convencer, mas aonde o Espírito de Deus vem, Ele mesmo traz transformação que você precisa para conhecer Jesus. Como igreja, o nosso fundamento deveria ser a primazia, tudo teria que partir do princípio. Se a glória de Deus não está aqui, a gente precisa parar tudo que está fazendo e trazer primeiro a glória de Deus, para depois a gente fazer alguma coisa. Porque não existe nada mais importante para mim e para você do que experimentar a glória de Deus. Pastor, mas eu não sei nem o que é a glória de Deus. A glória de Deus é quando eu choro? Não, a glória de Deus é quando eu reconheço quem eu sou. A glória de Deus é quando eu reconheço quem Ele é primeiro. Quando Ele vem, nós sabemos que existe uma presença, existe algo diferente, existe uma tensão diferente no ar. E nesse lugar eu preciso descobrir quem eu sou. Primeiro eu descubro que eu sou filho, mas depois eu descubro que para ser melhor eu preciso me arrepender dos meus pecados. Sim, hoje nós vamos falar de arrependimento de obras mortas. Porque o sonho de Deus é pegar todas as áreas que foram mortas pelo pecado na sua vida e transformar esses lugares em lugares de vida e de vida abundante sobre você, em nome de Jesus. Todos os lugares que morreram pelo pecado vão experimentar de vida e vida em abundância por parte de Deus. O problema nosso é que muitas vezes nós não conseguimos descobrir como reavivar o nosso coração. Nós buscamos, e principalmente os mais novos na fé, acreditam que a sua intensidade em Deus é o que vai promover avivamento. Então quanto mais eu oro, ou quanto mais eu amo a Deus, me torno apaixonado por Deus, mais isso vai promover avivamento no meu coração. E eu vou te trazer uma resposta que isso pode te confundir agora, mas depois eu te explico melhor. Amor não é toda a resposta que Deus tem para você. Nem todo o amor do mundo vai livrar você de cometer atrocidades. Nem todo o amor que você declara por Deus no mundo vai te impedir de sair daqui, ir para sua casa e abrir um site pornográfico. Você pode chorar aqui na presença de Deus e dizer para Deus: eu te amo, Jesus, o Senhor é tudo para mim. E quando você chegar na sua casa, a menos de 10 quilômetros daqui, você continuar sendo a mesma pessoa que você era antes de chegar até aqui. Porque amor não é toda a resposta, não é tudo aquilo que precisamos dar a Deus, não é todo o nosso amor. A verdade
é que o principal fundamento, além do amor, é o temor do Senhor. E é o temor, e não o amor, que me impede de cometer pecados e afrontas à dignidade de Deus na minha vida. Na verdade, é o temor que verdadeiramente estabelece a presença de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher. Não é o muito dizer eu te amo, Jesus, mas o constrangimento, dizer eu não vou pecar, porque tem alguém me vendo. Eu não vou dizer sim para aquilo que minha carne está pedindo, porque eu sei que depois que eu conheci Jesus, se eu cometer esse pecado, o julgamento dele também pode vir sobre a minha vida. A Bíblia diz que Deus é amor. Fala para o seu irmão, dá um sorriso para ele, o clima está meio pesado aqui, fala, vai melhorar, irmão, vai melhorar em nome de Jesus. Fala para ele. A Bíblia diz que Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Esses são a perna esquerda de Deus e a perna direita de Deus. Amor e temor. Eu quero começar essa noite te provando algumas coisas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Pedro capítulo 1, verso 14. 1 de Pedro 1, versículo 14. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Aí atrás, estão me ouvindo bem? Aqui do lado de cá? Amém? Estão me ouvindo bem aí? Obrigado. Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 14. Se você achou, acompanha comigo. Se você não achou, eu queria que você lesse comigo no telão. Diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se durante a jornada terrena de vocês. Agora você vai comigo para o segundo capítulo, por favor. 1 Pedro, capítulo 2, verso 17. Tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no... Vamos junto? Aperfeiçoando a santidade no... Hebreus 12, 14. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Talvez você pense: pastor, mas eu amo muito a Deus. Sim, meu irmão. Senhoras e senhores, o amor não é toda a resposta que Deus está buscando em você. Deus também está buscando em você o temor. E talvez você diga: pastor, essa palavra temor, você quer dizer então que eu tenho que ter medo de Deus? Não, a palavra temor não significa ter medo. Pelo contrário, a palavra de Deus vai mostrar para mim e para você que temer a Deus é um reconhecimento humano da grandeza de Deus. A teologia divide Deus em duas vertentes. Ele fala sobre um Deus transcendente, e a Bíblia fala sobre o Deus transcendente, o Deus que a Bíblia diz que os mares estão nas palmas de suas mãos. Ele diz que o trono dele está nos céus e a terra é o escapelo dos seus pés. É como se ele descansasse os pés dele sobre a terra. A teologia também fala de um Deus imanente, um Deus que é tão grande, mas que mora no nosso coração. E infelizmente a nossa teologia tem colocado a presença de Deus apenas como o Deus imanente, o Deus que mora no nosso coração, o Deus pequenininho. Cantamos sobre isso, o Deus que mora no nosso coração. Mas a verdade é que Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele não cabe nessa terra. A presença de Deus é tão poderosa,
Que a Bíblia diz que se ele dizendo para Moisés, se você vê a minha face, você não pode estar vivo. A Bíblia diz, quando João vê Jesus em sua forma glorificada, a Bíblia diz que quando ele vê, ele cai como um cachorro morto, como um homem morto. E ele diz que os seus pés são como latão reluzente, e os seus olhos como chamas de fogo. Não, irmãos, a gente não conhece essa presença. Mas essa presença é real. E é essa presença que o diabo tem medo. E por isso ele teme e treme diante da presença do nosso Deus. O que nós precisamos descobrir é como verdadeiramente temer ao Senhor. Porque temer a Deus não é ter medo, mas é ficar assustado com o tamanho dele. Temer a Deus é ter uma profunda reverência dele e por aquilo que ele declara que é santo. É como a Mônica disse, é atribuir primazia. Sabe o que é atribuir primazia? Acho que é o melhor exemplo, é sobre o dízimo. Fala para o seu irmão, Deus não quer seus 10%. Pode dizer para ele, sem medo dele nunca mais dizimar, pode falar para ele, Deus não quer os seus 10%. Pode falar, não precisa ter medo. Deus quer os seus primeiros 10%. Se não for os primeiros, não faz diferença para Deus. Se não for a melhor parte, o melhor pedaço do bolo, o primeiro pedaço do bolo, se não for o melhor momento do seu dia, se não for a sua melhor oração, se não for o seu melhor tempo, se não for com a sua melhor disposição, se não for com a sua melhor roupa, se não for com o seu melhor penteado, se não for para ir bem arrumado, por dentro e por fora, não é isso que Deus está buscando. O melhor não é apenas o melhor, é ser o primeiro entre os melhores. Isso é atribuir primazia a Deus. É dizer para Deus, Deus, não há nada mais importante ou relevante na minha vida que não seja a adorar e reconhecer o Senhor. E valorizar aquilo que Ele valoriza, detestar o que Ele detesta, abraçar o que Ele abraça e soltar o que Ele está soltando. Deus tem uma agenda, meu irmão. E talvez essa agenda pode ser diferente da agenda da igreja, diferente da agenda do mundo, com certeza, mas a agenda de Deus pode ser diferente da sua. E reverenciar a Deus e temer a Deus é dizer, Deus, eu tenho uma agenda, mas a tua agenda está acima da minha agenda. O que o Senhor quer e o que o Senhor espera é mais importante do que aquilo que eu quero e o que eu espero. É honrar o que Ele honra. É ser grato pela sua presença. É amar o que Ele ama. É detestar o que Ele detesta. É se fazer interessante aquilo que Ele interessa. É ter uma disposição interna, meu irmão, de obedecê-lo completamente, insistentemente, até que a sua alma se curve diante da grandeza dele. É continuar obedecendo, mesmo que você não veja resultado. É continuar se prostrando, é continuar se arrependendo, é continuar vasculhando a sua alma todos os dias, incansavelmente dizendo, Deus, me perdoa por pecados que eu nem sei se eu cometi. A Bíblia diz que Jó sacrificava animais todos os dias em prol dos pecados dos seus filhos. Deus, eu não sei o que eu fiz de errado, o que veio à minha memória, eu te peço perdão, mas se eu fiz algo que eu não lembro, me perdoe, porque tudo que eu quero é me apresentar santo e irrepreensível à sua presença, porque o que eu não quero é ficar longe da sua presença. É obedecer, até que a sua alma se curve em obediência a Ele, impedindo a gente de pecar casualmente, completamente e insistentemente. Esse pecado que você luta contra ele, sabe qual é a resposta? Tema a Deus.
E temer a Deus é dizer: Deus, um dia o Senhor mandou um anjo no exército contra o exército dos filisteus, e um anjo matou 180 mil homens numa noite só. O Senhor é poderoso para me livrar do meu pecado, mas é poderoso para me fulminar se eu não parar com esse pecado. Então me ajuda agora, Jesus, e tira esse negócio de dentro de mim, em nome de Jesus. Eu faço o que for necessário para que a tua presença preencha o vazio que o meu pecado está tentando ocupar no meu coração. Temor do Senhor, temer a Deus, é entender que a pessoa mais importante na sua vida, e a presença mais importante que você pode carregar, é a presença de Deus. Mas sem temor, sem reconhecimento que essa pessoa é a pessoa mais importante da sua vida, ele não vai caminhar com você. Desculpe a teologia que te contaram dizendo que Deus é complacente com o seu pecado. A verdade é que Deus está buscando santificação. Fala para o seu irmão aí: você não é santo. Está longe disso. Pode falar com esse mesmo, você está longe disso. Nós estamos longe disso. Mas a Bíblia diz que nós estamos num processo de santificação, sendo aperfeiçoado de glória até a imagem daquele que nos chamou, que é Jesus Cristo. Você não está pronto, eu não estou pronto, não tem ninguém pronto, mas nós estamos caminhando e sendo transformado no nosso caráter, a imagem do caráter daquele que nos chamou. Bom, essa deveria ser a nossa jornada, mas nem sempre é assim. Alguns de nós estagnam, travamos em pecados sexuais, travamos em pecados de omissão, travamos no nosso pecado de rebelião, nós travamos nos pecados da carne. Nós dizemos para nós mesmos: mas a carne é fraca, mas esquecemos o resto do versículo, mas o Espírito nos fortalece. Que espírito é esse, senão o espírito que põe o diabo para correr com a sua presença? Quem é o diabo diante da presença do nosso Deus? Você não deveria ter medo do diabo, você deveria ter medo do velho homem que habita dentro de você, que te leva a cometer pecados que você já pediu arrependimento. O velho homem que não se sente constrangido com os erros que outrora já foram reconhecidos como pecado na sua vida. Arrependimento, ele não é produzido por uma reunião ou por uma pregação. Arrependimento não é produzido por uma canção. Arrependimento é produzido pela presença do Espírito Santo no coração de um homem. E quando o arrependimento e a presença de Deus vem e traz arrependimento no nosso coração, meu irmão e minha irmã, o que vai sustentar esse arrependimento é o quanto nós estamos dispostos a mantê-lo em temor, em reverência àquele que nos chamou. Eu digo isso com muita expectativa no meu coração de verdade, porque pessoas que temem a Deus, elas não são pessoas que atraem a glória de Deus, elas são pessoas que fluem a glória de Deus por onde passa. Avivamento não é sobre trazer a glória, avivamento é sobre compartilhar a glória que já foi derramada sobre você. Enquanto nós insistirmos em Deus venha, e claro que clamaremos por isso, até que Ele venha em todos, em toda a carne, nós clamaremos: venha Deus. Mas essa porção que já foi derramada sobre você precisa ser liberada dentro da sua casa, dentro da sua família, no meio dos seus filhos. Essa porção que já foi derramada dentro de você precisa alcançar o seu ambiente de trabalho. Não existe uma dicotomia espiritual, não existe o homem que está sentado, a mulher que está sentado aqui,
agora. E o homem que trabalha na segunda-feira de manhã, não existe duas pessoas. Você não é bipolar em nome de Jesus. E se você é, você vai ser curado essa noite em nome de Jesus também. Você é aquilo que você escolheu ser em Jesus Cristo. E o diabo vai tentar dizer que você não é, e vai tentar te dividir. Sabe, Isaías, tem um texto em Isaías que diz, quando o profeta começa a declarar sobre a perseguição do povo, ele diz, os meninos que foram ao acampamento vai lembrar o texto, está em Isaías, se eu não me engano, 61, se eu não me engano. Ele diz assim, vamos dividi-los, para que Tabeal governe sobre eles. A palavra aqui, o rei Tabeal, a palavra Tabeal em si significa alguém que não é bom para nada. Você conhece alguém que não é bom para nada? Não é bom para nada. Você vem na igreja, mas se precisar de orar, você não consegue. Se precisar pregar, você não prega. Se precisar ir no hospital, você não vai. Se precisar falar de Jesus e evangelizar no seu trabalho, você também não vai. Quando fala sobre a missão de ir e pregar o evangelho, você também não vai. Não é bom para nada. Nós estamos debaixo de uma geração que precisa ser tocada pela presença de Deus, para que a presença de Deus te transforme em bom para a obra de Deus em nome de Jesus. E a obra de Deus não é apenas ser bom na igreja, mas é ser bom no seu mercado de trabalho, é ser bom nas esferas de educação, na esfera da política, na esfera da sociedade, da mídia, dos artistas, ser bom naquilo que Deus te chamou para ser. Você não nasceu para não ser bom para nada. Você nasceu para ser bom no propósito que o Senhor te chamou na eternidade para que você fosse. Para isso, amor, fala comigo, amor e temor. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, e eu quero falar para vocês o que o temor promove no coração de alguém. 2 Reis, capítulo 4, verso 1, conta uma história muito conhecida. 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou, o que hei de te fazer? Dize-me o que tem em tua casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e a ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chegue-me aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela saber ao homem de Deus, e ele disse, agora vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas, e tu e os teus filhos vivei com o resto. Fecha a sua Bíblia. Eu quis contar toda a história, mas no primeiro versículo a história já mostra para mim e para você o porquê que esses homens, essa família viveu um milagre sobrenatural. A Bíblia diz que ela chega diante do homem de Deus e diz, olha, o meu marido morreu, mas você sabe que ele temia a Deus. Ele temia a Deus. Qual era o epitáfio do marido dela? O que estava escrito lá para ela? Qual era o memorial que aquele marido tinha deixado para aquela família? Um homem que temia a Deus. Então, quando um homem que teme a Deus, ele morre, alguma coisa aconteceu ali. Ela diz, olha, o meu marido que te servia como profeta morreu, e você sabe, Eliseu, que ele era sério. Você sabe que os meus filhos agora estão sendo levados escravos.
E você sabe, Eliseu, que o meu marido, que te servia, temia a Deus, era um homem íntegro e justo. O que você vai fazer agora, Eliseu? Um homem que carrega em si o temor do Senhor, ele poupa uma geração inteira. Os filhos dela estavam sendo levados como escravos. E Deus disse: não, esse cara me temia. Esse pai desses caras me temiam. Esse cara deu a sua vida e fugia da aparência do mal. Não, os filhos deles não. E Deus está falando isso para você hoje, os seus filhos não. Seus filhos não vão ser escravizados pelos pecados. As maldições dos seus filhos não vão acontecer. A sua história e a história que chegou até você, não, você não. Porque as maldições acabam aqui hoje, em nome de Jesus. Os pecados que acompanham a sua geração acabam aqui hoje, em nome de Jesus. Porque a mensagem do profeta é: isso para em você. Se ele temia a Deus, a maldição para em você agora, em nome de Jesus. Você não vai mais ser atingido, você não vai ser mais escravo. Preste atenção no que eu vou dizer como profeta agora. Deus está levantando uma geração, e essa geração não vai ser escrava, porque pais espirituais estão se levantando, homens e mulheres que temem a Deus, e que vão entesourar essa próxima geração, para que essa próxima geração não seja escravo do pecado e do sistema humano, como nós estamos vendo os jovens lá fora, e a humanidade lá fora ser escravo. Por quê? Por que eles não foram vendidos como escravos? Porque tinha óleo dentro da casa deles. Fala para o seu irmão: Deus vai encher as botijas de óleo na sua casa hoje. A resposta para um homem que teme a Deus não é só que a sua próxima geração e a sua geração e os seus filhos não serão escravos, mas vai haver azeite. Vai haver azeite. Sabe o que significa azeite na Bíblia? A presença do Espírito Santo. Vai haver uma presença sobrenatural, não só sobrenatural, extravagante sobre a sua casa. Eu acho que você não está entendendo. Vai haver uma presença extravagante do Espírito Santo. Se houver temor no seu coração, a presença do Espírito Santo vai ser extravagante na sua casa e no meio da sua família. Não. Tem mais. Sabe o que você está orando? Dizer: Deus, me dá uma resposta. Deixa eu te dizer alguma coisa. Se houver temor na sua casa, a presença de Deus não virá, ela vai permanecer na sua casa. Quando você acordar, a presença de Deus já vai estar lá. Quando você sentar para tomar café, Deus vai estar lá. Quando você deitar para dormir, Deus vai te dar a resposta do próximo dia enquanto você dorme. Porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus dá os seus enquanto eles dormem. Mas, irmãos, Deus vai fazer uma porção extravagante na sua vida, na minha vida, na nossa casa e na nossa família, em nome de Jesus. Se houver temor no nosso coração. Se a nossa fé não for fachada, se a nossa fé não for uma máscara que construímos durante a semana para colocar no domingo, se a nossa fé for verdadeira e a gente fugir da aparência do mal. A pergunta que eu tenho para te fazer essa noite é: você está fugindo da aparência do mal, ou você está correndo para a aparência do mal? Por muito tempo eu acreditei: Deus, se eu tiver em pecado, se tiver alguma coisa em mim, e qualquer coisa, o culto vai ser pesado, então eu preciso que o Senhor me limpa. E eu carregava um peso gigante de culpa. Hoje eu descobri que se eu tiver com qualquer coisa que não esteja limpo dentro de mim diante de Deus, e a glória de Deus vier, ela não vai vir por causa de mim, mas ela virá. E quando ela virá, e ela vai vir em nome de Jesus, se isso não produzir no meu coração arrependimento, ele vai produzir no meu coração julgamento por ver e não viver o que Deus está derramando sobre a minha vida.
Sabe por quê? Existem coisas, eu vou te falar em nome de Jesus agora. Estou falando com a igreja, com essa igreja aqui, com a minha igreja, como pastor. Sabe por quê que tem muita gente batendo cabeça? Sabe por quê que tem muita coisa acontecendo na sua vida que não deveria estar acontecendo? Eu vou te dizer por quê. Porque vocês têm experimentado de uma presença de Deus, mas não tem sido transformado por essa presença que tem sido derramada sobre a vida de vocês. Não pense em você que a presença de Deus é de graça. A presença de Deus, ela é poderosa. E essa presença de Deus é tão poderosa que ela é capaz de transformar até o meu vocabulário. Pessoas que têm um encontro com o Espírito Santo, elas não mudam apenas a sua forma de se vestir, até a sua forma de falar é tocada. Porque quando as palavras saem da nossa boca que não estão congruentes com o Espírito Santo, eu falo, opa, falei demais, meu irmão, me perdoa pelo que eu falei. Senhor, me perdoa pelo palavrão que eu falei, me perdoa pela piada imoral que eu falei. Há constrangimento por parte do Espírito Santo dentro de mim. Quando eu faço algo que não te agrada, Jesus, há um constrangimento no meu espírito, há em mim o corar de vergonha. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Quem já sentiu isso, levanta a sua mão só para confirmar o que eu estou dizendo. Não é verdade? Não é verdade? E quanto mais nós experimentamos da presença de Deus, mais sensíveis a isso se torna. Quanto mais eu oro e eu busco a Deus, parece que eu estou ficando até meio doido, porque coisas que eu falava antes que eu não sentia nada, eu começo a falar e as coisas começam a me pesar. Por quê? Porque não é sobre amor, é sobre desenvolver uma linguagem que vai atrair a presença de Deus e trazer permanência da presença de Deus sobre a minha vida. Deus não quer que você seja visitado, Deus quer que você seja morada do Senhor, aonde quer que você vá. A pergunta que eu preciso responder para que a gente possa orar essa noite, ela não é só uma pergunta, mas ela é uma direção que Deus me deu na última noite, de sexta para sábado. Deus me deu 2 sonhos. Na mesma noite Deus me deu os 2 sonhos. Enquanto eu orava por isso, o Senhor me visitou 2 vezes à noite. A primeiro sonho, eu vou contar breve para não entender. Mas nós estávamos aqui reunidos. Mas a porta ali de fora estava fechada. E a gente estava aqui reunido e eu me lembro de estar ali onde ficam as ofertas. E quando eu comecei a ir lá para o lado de fora, eu vi uma multidão de gente ali fora. Muita gente do lado de fora. Só que a porta estava trancada. E de repente eu falei, gente, o culto vai começar, esse tanto de gente do lado de fora, mas um bocado de gente do lado de dentro, o que é isso que está acontecendo? Que eu abri a porta, tinha um homem tocando violão e cantando uma música do Senhor, uma música que nós cantamos aqui na igreja. E eles começaram a cantar essa música. E do lado de fora havia uma presença de Deus absurda. Sabe aquela hora que você fala assim, Deus, eu não quero voltar lá para dentro, eu quero ficar aqui fora, eu quero continuar navegando nessa presença. E sabe o que o Senhor me disse sobre esse sonho? Que muita gente lá fora, existe uma multidão lá fora, ansiando pela presença de Deus, que precisa ser ouvida aqui dentro, para atrair essa multidão que está lá fora, aqui para dentro. Só que nós só vamos ouvir essa voz, se o nosso coração estiver limpo, e as nossas mãos puras. Salmo 24, quem subirá ao santo monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Pergunta ao seu irmão, como é que estão as suas mãos e o seu coração hoje? Existem pessoas lá fora que vão ser tocadas pelo Senhor. Não pelas suas pregações, não pelas suas canções, não pelo seu dom, mas pela integridade que você caminha com Deus. As pessoas vão olhar para você e dizer, eu quero esse mesmo Deus que desenvolveu esse caráter na vida desse homem. Eu quero ser tão reto e justo como esse homem é, que mesmo perdendo, ele ainda continua servindo ao Deus dele. Isso é temor do Senhor. Você está aqui comigo?
Existem pessoas lá fora que não têm nenhuma ética, vivem para viver um ganha-ganha. Foram doutrinadas pelo diabo de que não podem abrir mão de nada, tudo precisa ser recebido por eles, porque alguém deve algo para eles. Mas quem teme ao Senhor sabe que de Deus é que vem a sua provisão. Alguém sabe que pelos nossos pecados nós não teríamos direito a nada, mas pela graça de Deus tudo nos foi entregue por causa de Jesus. Tudo. E quanto mais nos tornamos sensíveis ao Espírito Santo, mais buscamos caminhar do lado desse Espírito Santo. Amém? Amém? O segundo sonho que Deus me deu essa noite, na noite anterior, eu via pessoas entrando naquelas festas que nós vemos na televisão, aquelas festas terríveis, cenários de apocalíptico, de guerra, com pessoas com armas nas mãos. E de repente houve uma batida policial e as pessoas começaram a fugir. E eles fugiram para um lugar. E quando eu cheguei nesse lugar para ver, que eu abri a porta, as pessoas estavam fantasiadas, com roupas, aquelas roupas de desfile. E o Senhor me disse que existem pessoas que estão fantasiadas porque estão em lugares que não deveriam estar. Estão mantendo uma pose, estão mantendo uma máscara, mas estão espiritualmente, emocionalmente ou fisicamente em lugares que não deveriam permanecer. Eu quero te falar isso em nome de Jesus, com temor no meu coração. Eu não conheço a sua vida, dá uma olhada para o lado, é muita gente para dar conta. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui para você essa noite. Deus quer te fazer mais sensível à voz do Espírito Santo. E Deus quer te tirar você. Deus quer nos tirar de lugares que nós não deveríamos estar, nem fisicamente, nem emocionalmente e nem espiritualmente. E o que vai nos tirar desse lugar não é dizer eu te amo muito, Jesus, é dizer Senhor, o Senhor é muito grande e os meus pecados não estão escondidos de ti. Eu quero tomar vergonha na minha cara, ser cheio do Espírito Santo e sair desses lugares de trevas que eu estou escondido. E eu sei que a única pessoa que pode me tirar desse lugar se chama-se Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Amém? Eu já preguei muitas vezes sobre o temor do Senhor. Estava dizendo isso para ele, muitas vezes eu preguei com ele, e algumas vezes preguei sem ele, porque eu não sentia. Hoje eu estou sentindo a presença dele aqui, porque quando Salmos diz, no capítulo 69, que Jesus se faz presente em uma assembleia que muito o reverencia. Um lugar onde a presença de Deus se faz presente é um lugar onde as pessoas reconhecem que a presença de Deus é a parte mais importante da história. E eu estou sentindo isso hoje no meu espírito. Que pela presença do Espírito Santo, muitos aqui estão entendendo que essa mensagem é para você, que deseja mais do Espírito Santo. Quantos aqui desejam mais do Espírito Santo? Sim, essa mensagem é para você, que precisa sair dos lugares onde você está hoje, no meio de rodas que você se assenta, no meio de cirandas de emoções que você vive, sair dos lugares espirituais que você se intrometeu, para que você consiga ouvir a voz do Espírito Santo. Você diz, Deus, eu quero te ouvir, e o Espírito Santo diz, eu quero falar, mas eu preciso que você esteja em processo de santificação. Arrependimento, santificação. Sem santidade, ninguém vai ver a Deus. Eu quero convocar vocês aqui hoje, não para que a gente possa fazer um coral de canções e dizendo, Deus, eu te amo,
Mas eu quero usar o texto de Daniel. A ti cabe a honra, mas a nós o corá de vergonha. Não, a começar de mim, todos nós chegamos aqui. E não tem ninguém que chegou aqui santo. Mas nós chegamos aqui, cantamos, dançamos, adoramos a Deus. Mas muitas vezes não gastamos tempo dizendo: Deus, perdoa os nossos pecados. Nós nem sentimos a necessidade de fazer isso. E é por isso que muitas vezes a presença de Deus vem até aqui, mas não vai com você até a sua casa. Sabe, eu quero pregar para uma geração. Eu quero suscitar uma geração que vai conquistar não uma igreja, mas vai conquistar essa cidade para o Senhor Jesus. Sabe onde isso vai começar? Pode começar aqui, mas isso precisa ir com você para a sua casa, alcançar os teus vizinhos, alcançar a tua família, alcançar o bairro e alcançar a cidade. A verdade de Deus, a libertação do Espírito Santo, ela não vem só para você, ela flui a partir de você para tocar uma próxima geração. Então eu quero pregar para uma geração de homens e mulheres que não se conformam com o pecado, porque sabem que esse pecado, ele é sujo, mas mais do que ser sujo, ele te afasta da presença mais poderosa do universo, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu queria que você ficasse de pé para que a gente pudesse orar essa noite.